Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo de estar na casa dEle. Amém, irmãos? Isso é um motivo de muita alegria, motivo de muita alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Essa versão aqui que a irmã Sara colocou está igual a minha versão aqui. Regozijai-vos. Mas tem uma versão que é alegrai-vos. Tem alguém com essa versão aí? Tem um irmão lá atrás, a irmã Alessandra. É a mesma coisa, tá? Então diz assim a palavra do Senhor. A irmã já até mudou aqui. Bênção. Filipenses 4, versículo 4. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele não estava num parque de diversões, ele não estava em uma praia paradisíaca, ele não estava passeando, mas ele estava na prisão. Então essa aqui é uma das cartas que foram escritas na prisão. Ele estava preso. Então veja o que ele escreveu aqui. Alegrai-vos sempre, aleluias, de alguém que estava na prisão. Alegrai-vos sempre. Aí ele continua, no Senhor. Então isso aqui é importante. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Amém, irmãos? Podei vos assentar. Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Aí ele continua, novamente vos afirmo, alegrai-vos, de alguém que estava na prisão. Então vamos ver o que Deus quer nos ensinar nesta noite, antes de orarmos. E esse é o tema da mensagem. Alegrai-vos no Senhor. Amém, irmãos? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Nossa vida é cheia de altos e baixos. É ou não é, irmãos? É ou não é, pastor Moisés? A nossa vida é cheia de altos e baixos. E isso é normal. Amém, irmão? Isso é normal. Isso aí faz parte da vida de todo mundo. A nossa vida é cheia de altos e baixos. E quando estamos vivendo esses momentos baixos, aí são os que são chamados de ladrão de alegria. Tem muitas situações que a gente enfrenta que são chamados de ladrões de alegria. Mas é normal. Tá? Isso aí é normal. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Então nossas vidas é altos e baixos. Quando estamos vivendo os momentos baixos, são os ladrões de alegria. Mas lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos afirmo, alegrai-vos. Então veja o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Hoje, um exemplo, você adquire alguma coisa, alegria, satisfação, um sonho realizado, um projeto que se concretizou. Aí amanhã você sofre uma perda, porque isso é a vida, irmãos. Não adianta, isso é a vida. Eu sou da turma da Lady Gerson. Alguém já ouviu falar da Lady Gerson? Que só quer levar vantagem. Tem os irmãos que sabem disso, né? Assim, da Lady Gerson.
só quer levar vantagem. E na vida não existe isso. Quero dizer uma coisa, você vai ganhar muitas das vezes, você vai conquistar muitas das vezes, assim como eu também, mas vai ter momentos que nós vamos perder. Aí quando perdemos, é um ladrão de alegria. É um ladrão de alegria. Então, isso é a vida. Hoje você está bem financeiramente. Alegria. Amanhã enfrenta uma crise financeira. É um ladrão de alegria. Hoje uma porta se abre para você. E amanhã ela pode se fechar. Então olha só como que é a vida. Isso aqui é a vida de todo mundo. Portas se abrem, portas fecham. Mas, irmão, entenda uma coisa, a porta abrindo ou fechando, você tendo dinheiro ou enfrentando crise financeira, você conquistando algo e depois perdendo, entenda que no meio disso tudo aí, você não está sozinho, porque Deus está com você. Porque Jesus está com você. Porque Jesus disse, e eis que eu estou convosco todos os dias. Então no meio disso tudo aí, irmãos, aquele que serve a Deus, que entregou a sua vida para Jesus, ele tem uma vantagem infinitamente muito grande. Qual é essa vantagem? É que no meio disso tudo, Jesus está conosco. Eu fico observando às vezes, eu gosto de olhar muito para a minha vida. Às vezes eu estou bem para baixo, como todo mundo, é normal isso daí. Aí de repente você consegue sentir aquele renovo, aquele conforto, aquele consolo. Ali é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Ali o Espírito Santo começa a trazer na nossa memória algumas promessas de Deus. E aquilo ali vai nos alegrando. Então esta é a grande vantagem daquele que serve a Deus. É que ele tem o Espírito de Deus dentro dele. O Espírito Santo que motiva, que anima, que fortalece, que joga para cima. Então, irmãos, você tem Jesus. Então, nesses altos e baixos aí, fique tranquilo, porque Jesus está com você. Amém, irmãos? Assim como está comigo também. Hoje, você tem muitos amigos. E amanhã eles te abandonam. Isso é normal. Isso é normal. Isto é normal. Amanhã eles te abandonam, vão embora e te... mas cadê os meus amigos? Bateu asa e foi embora. Hoje você está vivendo uma calmaria. Calmaria traz alegria. Aí amanhã enfrenta uma tempestade, misericórdia. Eu anoiteci num exemplo. Eu anoiteci no dia de sexta-feira numa calmaria. Que maravilha. Aí às vezes, um exemplo, aí quando amanhece o sábado vem uma tempestade. Ladrão de alegria. Para nos minar, para nos enfraquecer, para nos desanimar. E sempre que as coisas não saem como imaginamos, qual que é a tendência? Nos entristecemos. Sempre que as coisas não saem como nós projetamos, imaginamos, idealizamos, a tendência é entristecermos. A tendência é ficarmos tristes. Aí, irmãos, preste atenção. Por vivermos tantos altos e baixos, é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de dentro de uma prisão, nos orienta a nos alegrarmos no Senhor. Eu não vou me alegrar na situação difícil que eu estou enfrentando, eu não vou me alegrar no momento difícil que eu estou vivenciando, mas eu posso me alegrar no Senhor. Aleluias!
ou aquele irmão está numa luta tão grande, ele está se alegrando pela luta. Não, ele está se alegrando no Senhor, porque aquele irmão, aquela irmã, ele acredita, ele crê, ela crê que o Deus no qual ele está se alegrando é maior do que aquela luta que ele está enfrentando. Aleluias. É por isso que o apóstolo diz: alegrai-vos no Senhor, que a gente enfrenta tanta pancada. Aí, irmãos, precisamos seguir o conselho do apóstolo: eu vou me alegrar no Senhor, eu vou buscar força no Senhor, eu vou me fortalecer no Senhor. Aleluias! Diante das tristezas que as circunstâncias da vida nos causam, eu estava falando com o pastor Moisés, irmãos, todo mundo enfrenta muita dificuldade. Hoje eu ouvi uma pessoa falando assim, falando com outra pessoa que se encontraram, aí a pessoa falou assim, disse assim, como é que foi a palavra que ela usou? Que a pessoa usou? O câncer me pegou de novo. Olha só. O câncer me pegou de novo. Então essa pessoa tinha passado por um câncer, venceu, e as palavras que a pessoa usou foi esta: o câncer me pegou de novo. E a pessoa disse assim, eu achei que eu ia morrer. Está vendo, irmãos? Não é só você que enfrenta a luta, não. Não é só eu que enfrento luta, não. Tem muita gente enfrentando cada situação difícil. Difícil. Eu nem lembro o nome dessa pessoa, não conheço, mas vou colocar nas minhas orações. Isso é para vermos, irmãos, que todo mundo enfrenta um tipo de problema. Às vezes a gente está conversando com alguém, lidando com alguém, a gente nem sabe o que aquela pessoa está passando. Não é verdade, irmão? A gente nem sabe. A gente nem sabe. Então, diante das tristezas que as circunstâncias da vida nos causam, se alegre no Senhor. Amém, irmão? Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Se vivermos triste, é lógico, mas eu vou andar na rua sorrindo para todo mundo, sorrindo. Não, irmãos. Mas se vivermos tristes, até se vivermos uma vida sempre triste, sempre cabisbaixo, até a nossa imunidade baixa. A pessoa vai enfraquecendo. É por isso que o apóstolo Paulo, numa prisão, escreveu: se alegre no Senhor. É uma decisão: eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou buscar força no Senhor. Eu vou me levantar no poder de Deus na minha vida. Eu vou me alegrar no Senhor. Então lembre-se, em primeiro lugar, por que eu posso me alegrar no Senhor, apesar de tudo que eu estou passando, apesar de tudo que eu estou enfrentando? Em primeiro lugar, Salmos 103, verso 19. E é uma luta, irmãos. Eu preciso decidir me alegrar no Senhor. Você precisa decidir se alegrar no Senhor, que é uma luta. Porque às vezes o momento que você está vivendo, que eu estou vivendo, não é um momento bom. Mas aí eu preciso crer na palavra de Deus. Eu vou me alegrar no Senhor e o Senhor vai me dar força. Então por que eu devo me alegrar no Senhor? Em primeiro lugar, diz o texto assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. O trono de Deus está no céu. E como rei, aleluias,
Irmãos, eu não sei o que você está enfrentando, você não sabe o que eu estou enfrentando, ninguém aqui sabe o que o outro está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza: nós podemos nos alegrar no Senhor. Ah, mas por que, irmão Júnior? Porque o Senhor, esse Senhor aqui, é o Deus que você serve. Aleluia. Podemos colocar um texto assim, ó. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei que Ele é, rei dos reis, aleluias, e como rei, domina sobre tudo que existe, aleluias. O Deus que você serve, que é um rei, rei dos reis, Ele estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, Ele domina sobre tudo que existe. Isso significa que essa situação que te traz tristeza, que te faz chorar, que faz você às vezes perder noite de sono, que traz aquele aperto no seu peito, o Deus que você serve, Ele tem o controle sobre essa situação. Aleluias. É por isso que o apóstolo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluias. Por que eu vou me alegrar no Senhor? Porque eu sei que Ele pode mudar a minha situação. Então eu regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluias. Porque Ele controla tudo que existe. Aleluias. Ele controla tudo que existe. O Senhor é rei sobre todos e sobre tudo. E aqui está a doutrina da providência universal de Deus. Ele assegura a alegria de seu povo por meio das suas promessas. O Senhor domina sobre tudo. O Senhor domina sobre tudo. Essa situação difícil, o Senhor que você serve, o Deus que você serve, Ele domina sobre isso. Está no controle dEle. Então, por isso, eu posso me alegrar no Senhor. Aleluias. E é uma decisão que ao mesmo tempo é uma questão de sobrevivência. Porque se você deixar a tristeza dominar, se eu deixar a tristeza dominar, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, irmão. Eu não sei, mas a Bíblia diz que o Deus que você serve, Ele estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei que Ele é, Ele domina sobre tudo que existe. Ou seja, Ele é maior do que esta situação que te causa tristeza. Aleluias. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Em segundo lugar, porque eu posso me alegrar no Senhor. Salmos 126, versículos 5 e 6. Salmos 126, versos 5 e verso 6. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Aleluias. Talvez você está chorando enquanto semeia, mas entenda uma coisa: você voltará com louvor nos seus lábios, trazendo seus feixes. Por isso você pode se alegrar no Senhor. Por isso podemos nos alegrar no Senhor. Nos períodos de seca, a semeadura era acompanhada de ansiedade. As pessoas semeavam com ansiedade. Será que as chuvas trariam uma colheita? Então as pessoas semeavam, mas pensando: será que a chuva vai trazer uma colheita, uma boa colheita? Esse salmo relembra ao povo que dias desoladores
como os do cativeiro, tinham sido transformados em grande alegria. Também incentivava os que ainda viviam com lágrimas e temores a antegozar a alegria futura da parte de Deus. Este salmo nos lembra que podemos antegozar, saber da alegria futura de Deus. Podemos nos alegrar porque sabemos que o que Deus tem para mim e para você é o melhor. Deus tem bênção para a nossa vida, então podemos nos alegrar sabendo disso, que eu estou chorando hoje, que eu estou semeando com lágrimas, mas eu tenho certeza que eu vou colher os meus frutos e eu vou me alegrar no Senhor. Aleluias, é ter a convicção e a certeza de que eu vou colher aquilo que eu estou plantando no Senhor, e isso nos traz o que? Alegria, a habilidade que Deus tem de restaurar a vida está além da nossa compreensão. As florestas podem ser totalmente queimadas e podem crescer novamente, porque com Deus não tem nada acabado, com Deus não chegou o fim de nada. Deus pode mudar tudo, Deus pode mudar tudo, Deus pode fazer tudo do nada. Aleluias, Deus pode fazer tudo do nada. Foi assim que Ele fez quando criou este mundo. Aleluias, quando Deus criou o mundo, Ele trouxe à existência aquilo que não existia pelo poder da sua palavra. Aleluias! Pelo poder da sua palavra. Porque a habilidade que Deus tem de restaurar a vida está além da nossa compreensão. Aleluias, as florestas queimadas podem nascer novamente, os ossos quebrados, eles podem se curar novamente. Aleluias, aquilo que foi destruído na sua vida, na sua família, pode ser restaurado novamente. Aleluias, aleluias, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Os relacionamentos quebrados podem ser reconstruídos. Aleluias. O lar já derramou o leite. Mas Deus vai operar um milagre que vai voltar o leite novamente. Aleluia. Agora já quebrou aquele relacionamento. Deus é especialista em fazer algo novo no meio daquilo que foi quebrado. Aleluias, mas nós precisamos nos alegrar no Senhor, confiar e crer que Deus fará isso na nossa vida. Aleluia, oh aleluias. Nem mesmo a tristeza é uma condição permanente. A tristeza não é uma condição permanente. Pense na sua vida. Pense na sua vida, eu penso na minha. Tem dias que a gente está... Pode ser que o dia de ontem para você foi ruim, hoje está melhor. Pode ser que hoje, o dia de hoje está sendo ruim para você. Aí essa tristeza não é permanente. Aí amanhã melhora. Amanhã vai brilhar o sol da justiça na sua vida. Vai amanhecer na sua vida. As coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Aleluia! Porque a tristeza não é permanente. Não é algo permanente. Nossas lágrimas, elas podem regar as sementes que transformarão em uma colheita de alegria, porque Deus pode extrair o bem até mesmo da tragédia. As suas lágrimas podem estar semeando, podem estar regando uma semente que Deus vai trazer uma vitória para a sua vida, porque Deus pode trazer vitória até mesmo de uma tragédia, porque Ele é Deus. Como Ele vai fazer eu não sei, mas eu sei que Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluias! Eu creio que Ele faz porque Ele é Deus. Quando subjugado
pela tristeza ou pela dor, saiba que seus momentos de pesar terminarão e que você novamente encontrará a alegria, você novamente encontrará a alegria, aleluias, a alegria de viver, a alegria de celebrar a vida, a alegria de celebrar o dia, a alegria de olhar para um dia ensolarado, a alegria de olhar para os pássaros, a alegria de olhar para a natureza, a alegria de dar valor à vida, aleluias! Aleluias! Em terceiro lugar, porque eu devo me alegrar no Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Porque eu devo me alegrar no Senhor. São Mateus 23. Capítulo 8, verso 23. Mateus 8, 23. Entrando Jesus no barco. Aleluias. E Jesus está no seu barco. Amém, irmãos? Jesus está no meu barco. Aleluias. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade. Veio como? De repente. Porque é assim que acontece na minha e na sua vida. Às vezes está tudo bem, uma calmaria. Aí de repente, é só comigo. Eu estou azarado, irmão. Misericórdia, crente não tem esse negócio de azarado não, irmão. Vou bater na madeira. É misericórdia, irmão. Isso aí acontece. A Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. Se o Jonathan puder encontrar, depois a gente volta nesse texto aqui. Jesus, ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. Você pensa que Deus vai desperdiçar sofrimento na vida de um servo seu? Isso que você está passando, isso que você está enfrentando, isso que eu estou passando, isso que eu estou enfrentando, é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. E sabe qual tem sido minha oração, irmãos? Eu tenho falado assim, que ninguém me tire do casulo antes da hora. Talvez eu estou no casulo tentando fugir, tentando sair. Aí se alguém cortar o casulo antes da hora, a borboleta, ela não vai ter fluidos nas suas asas para a asa ficar forte. Então eu tenho falado com Deus, Senhor, que ninguém me tire do meu casulo antes da hora. A hora que o Senhor achar que é o momento de eu sair, vai ser o momento que eu vou estar preparado. Então o que você está passando, o que você está enfrentando, é Deus te ensinando alguma coisa. É Deus me ensinando alguma coisa. Aqui, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das... Então, irmãos, Deus não desperdiça sofrimento na vida de um filho seu. Aleluia. Mas eu estou lutando para sair desse casulo, não saí ainda. Não aborte o plano de Deus. Não deixe ninguém te ajudar. Deixa que no momento certo, Deus vai te dar força e você vai romper. E quando Ele te der força e você romper, você vai estar preparado. Você vai estar preparada. Aleluia. Então Deus não desperdiça sofrimento na nossa vida, não, irmãos. Obrigado, chefão. Agora voltando para Mateus 8, 23, 24. Aí as coisas acontecem de repente. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, violenta, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Então era algo violento. Verso 25. 24 ainda, né? Ele, contudo,
Aleluias. Sabe por que Jesus dormia, irmãos? Primeiro que Ele é Deus. E segundo que Jesus estava sempre em sintonia com o Pai. Aleluias. Jesus estava sempre em sintonia com o Pai. Eu não faço nada de mim mesmo, é Ele que... Então ele tinha sempre sintonia com o Pai. Por isso ele dormia no meio da tempestade. Aleluias. Porque ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Aleluias. Ele dormia na tempestade. Ele dormia. Verso 25. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo? Sabe por quê? Jesus e o Pai eram um, estavam em sintonia com o Pai. Aleluias. Nós lemos nos Salmos que o seu Deus estabeleceu o seu trono aonde? Nos céus, e como rei, Ele domina o que? Aleluia. Essa tempestade que você está enfrentando, o seu Deus domina sobre isto. Aleluias. O meu Deus domina sobre isso. Por isso Jesus estava dormindo. Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Verso 27. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o mesmo Jesus que disse assim: eu estou com você todos os dias. Aleluias. Por isto nós podemos nos alegrar no Senhor. Aleluias. Por isso o Júnior pode se alegrar no Senhor. Então, em terceiro lugar, se você está triste por causa das tempestades da vida, se alegre no Senhor, que acalma tempestades. O Deus que acalma tempestades é o seu Deus. O Deus que acalma tempestades é o meu Deus. Aleluias. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Ele acalma tempestades. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, acalmando tempestade. Aleluia. Às vezes o diabo cria umas tempestades na sua família, na minha família. Aí, irmãos, o mesmo, tem até um louvor que diz que o mesmo Jesus que andou na Galileia, aleluias, Ele curou, operou sinais, milagres, maravilhas, é o mesmo que está na sua vida. Aí o diabo até levanta tempestades, mas aquele que tem o poder de acalmar a tempestade, Ele está com você. Quantas tempestades Deus tem acalmado na sua vida, quantas tempestades Deus tem acalmado na minha família. Aleluias, porque Ele continua o mesmo. Aleluias. O Deus que acalma tempestades. Aleluias. Então você pode se alegrar, porque você serve ao Deus que acalma tempestades. Em quarto lugar, se você está triste porque os amigos o abandonaram, se alegre no Senhor Jesus, que jamais te abandona. Ele diz em Mateus 28:20: eis que eu estou convosco todos os dias. Quem você prefere, Jesus ou um amigo? Quem que eu prefiro, Jesus ou um amigo?
Nem precisa resposta, nós preferimos Jesus, nós reconhecemos Jesus, nós servimos a Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós adoramos a Jesus, nós reconhecemos a soberania de Jesus, reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é Rei, aleluias, aleluias. Os amigos te abandonou, irmãos? Tem pessoas que não é nem amigos. Quer dizer uma coisa, quero falar uma coisa aqui. Tem pessoas que te abandonou, que foi livramento de Deus. Foi livramento de Deus. Porque Deus impediu que aquela pessoa te explorasse por mais tempo. Tem coisa que é livramento de Deus. O único que não pode, irmãos, que nós não podemos perder comunhão, contato com Ele, chama-se Jesus Cristo, o amigo para todas as horas, o amigo que não abandona, o amigo que não deixa, o amigo que está sempre ali, porque Ele falou, e assim eu estarei permanentemente convosco. Aleluias. O amigo que não abandona, Ele falou assim, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Esse não abandona. Então você pode se alegrar. Perdi uns amigos aí, perdeu nada. Foi livramento de Deus. Você se alegre porque o Senhor Jesus está com você. Amém, irmãos? Porque Jesus está com você. Em quinto lugar, porque eu devo me alegrar no Senhor? Josué capítulo 6, versículo 20. Josué 6, 20. O povo gritou com toda a força. Irmãos, está de brincadeira. Cair muralha no grito? Quer gritando nesse aparelho aqui? Vai dar problema na sua garganta, você vai arrebentar suas cordas vocais. É assim mesmo que fala, chefe? Meu professor, é assim mesmo, né? Vai arrebentar as cordas vocais, e a aparelho vai ficar aqui rindo da gente, né? Até para se parar de rir, né, irmão? Ai, Jesus amado. Mas aqui, o povo gritou, aleluias, com toda a força, e tocaram os chofares, aleluias! Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra, e a muralha, e o obstáculo, e o empecilho, aleluia, e aquilo que impedia a bênção, e aquilo que impedia eles a ultrapassar para entrar em Canaã, e aquilo que era barreira, aleluias, e a muralha caiu por terra, e a muralha caiu por terra, aleluias, e imediatamente cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade completamente. Irmão, se você está triste, porque existem muralhas de problemas diante de você, o impedimento de você alcançar a sua bênção, se alegre no Senhor, porque essa muralha vai cair pelo poder do seu louvor, pelo poder da sua adoração. Muralhas vão cair em nome de Jesus Cristo, e Deus nos dará a vitória. Aleluias! E Deus nos dará a vitória. Aleluias! Por isso, o Júnior pode se alegrar no Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus que derruba a muralha. É o Deus que derruba a muralha. Aleluias. E o povo precisava passar pela muralha de Jericó, para estar indo rumo
a Canaã. Então a muralha era um obstáculo. Quer dizer uma coisa, irmãos? Esse obstáculo vai cair por terra em nome de Jesus. Esse obstáculo vai cair por terra em nome de Jesus. A vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. A vitória é sua. Então você pode se alegrar. Quando você fala assim, poxa, essa muralha vai cair mesmo, hein? Essa muralha vai cair. Essa muralha que me afronta vai cair. Aleluias. Aí, irmãos, você pode se alegrar no Senhor. Em sexto lugar, Romanos 8,18. Estamos quase encerrando para orarmos. Romanos 8,18. Estou absolutamente convicto, convencido, certo, de que os nossos sofrimentos, isso você está enfrentando agora, e nós aprendemos que Deus não desperdiça sofrimento na vida daqueles que são seus. O próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu, padeceu. Aleluia. Faça a oração que o irmão Júnior está fazendo. Senhor, não me tire desse casulo enquanto não for a hora. Aleluia. Enquanto o Senhor não me tirar, é por isso que às vezes minhas pregações se estendem um pouco, né? Enquanto o Senhor não me tirar, que a sua graça me basta. Igual o apóstolo Paulo orou ao Senhor, e o que o Senhor falou? Eu não vou tirar o espinho da sua carne, mas a minha graça te basta. Então faça essa oração. Senhor, olha, enquanto o Senhor não for a hora, não for o momento do Senhor, não me tira desse casulo, me deixa aqui fortalecer. E enquanto isso, que a sua graça esteja sobre a minha vida, que a sua graça esteja na minha vida. Amém, irmãos? E eu não quero abortar o plano de Deus na minha vida, não. Eu já pus isso na minha cabeça. Tem momento que eu não entendo nada, às vezes nada. Só entendo uma coisa, que Ele está no controle. Só sei de uma coisa, que Ele está no controle. Amém, irmãos? Que Ele está no controle. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, em sexto lugar, nós devemos nos alegrar no Senhor. Por quê? Todos os sofrimentos do momento, enfermidade, dor, calamidade, decepções, pobreza, tristeza, perseguição e todos os tipos de aflição devem ser considerados insignificantes diante da glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Então você pode se alegrar no Senhor. Em sétimo lugar, Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, 13. Desde toda a eternidade, eu sou. Ao eu sou aí. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu sou. Que eu seja. Eu sou o que você precisa que eu seja. Aleluias. O que você precisa? Cura. Jeová Rafá. Aleluias. Paz, Jeová Shalom. Aleluia. O que você precisa? Desde toda a eternidade, eu sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Aleluia. E não há nada, nem ninguém, que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Em sétimo lugar, você deve se alegrar no Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Quem impedirá o agir de Deus na sua família? Aleluia! Então se alegre no Senhor. Se alegre, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Oh, aleluia! Graças a Deus. Em oitavo,
porque eu devo me alegrar no Senhor. Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó 42, verso 2, em 8º lugar, porque eu devo me alegrar no Senhor, mesmo enfrentando situações adversas, sei que podes realizar tudo, aleluias. Deus pode realizar tudo aquilo que Ele desejar, aleluia. Deus pode realizar tudo aquilo que Ele desejar. Absolutamente nenhuma das tuas ideias, aleluias, oh, aleluias, nenhuma das suas ideias, dos seus propósitos, dos seus projetos, do que Deus idealizou para a sua vida, aleluias, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustrados. Ninguém pode frustrar o plano de Deus para a sua vida. Ninguém pode frustrar o plano de Deus para a minha vida. Então eu posso me alegrar no Senhor. Tem até um louvor que diz que não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus para a sua vida não podem ser frustrados. Irmãos, já está tudo escrito no livro de Deus. Já está tudo pronto, preparado no livro de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Mas para isso, não aborte o plano de Deus. Não saia do casulo antes da hora. A lagarta no casulo lá, alguém cortou lá o casulo e a lagarta saiu e esticou as asas e foi. E ficou pelo chão mesmo, não conseguiu voar, porque aquele esforço dela dentro do casulo ia mandando fluidos para suas asas, ia fortalecendo as suas asas, para que quando ela rompesse o casulo, ela pudesse voar e ter a sua vida. Então, irmãos, olha, guarde isso daqui. Deus tem me levado a falar isso para mim mesmo, orar muito isso para a minha vida. Senhor, não me tire do casulo antes da hora. Por mais que eu queira sair, às vezes não me tire. Me prepare mais, me prepare, vai me forjando. Eu já preguei sobre isso daqui, vai me forjando, para que quando o Senhor liberar, para que eu possa sair, eu esteja pronto. Em nono e último, Jeremias 29:11, para orarmos. Então, em oitavo, eu devo me alegrar, porque os planos de Deus para a minha vida não podem se frustrar. Em nono, porque eu devo me alegrar no Senhor, porquanto é Deus falando para mim e para você. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Aleluias. Declara Yahvé: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. No processo, entenda uma coisa, irmãos, no processo a gente às vezes sofre, é difícil, mas o processo é necessário para que o propósito se cumpra na nossa vida. É necessário para que o propósito se cumpra na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e o quê? O futuro. Aleluia, aleluias. Plano de vos dar esperança e um futuro melhor. Então devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele nos ajudará a vencer as lutas,
até alcançarmos o fim glorioso. Aleluias. Então eu posso me alegrar no Senhor, eu posso me alegrar nele, porque ele vai me ajudar a vencer as lutas da vida, até que eu alcance um futuro glorioso. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante, fiquemos em pé. Conclusão, concluindo, portanto, alegremo-nos no Senhor. Amém, irmãos? Alegremo-nos no Senhor. Porque no Senhor existe o suficiente para nos suprir de alegria nas piores circunstâncias que vivemos. Se alegre no Senhor, porque no Senhor existe o suficiente para te suprir de alegria nos piores momentos da sua vida. Aleluias! Deus pode te sustentar e te fortalecer em nome de Cristo. Amém?